Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja presente em todos os corações. É com alegria que mais uma vez aqui estou para conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus. Conta uma parábola antiga, budista, a história de um homem que desencarnou e acordou nos umbrais, né? Na espiritualidade, nos umbrais. E então, muito tempo sofrendo, blasfemando, reclamando, até que um dia ele resolve pedir ajuda. Pensa em Deus e pede que o ajude a sair deste lugar. E um certo dia, um anjo vem até ele, dizendo que Deus havia escutado a sua súplica e que ele estava ali para ajudá-lo. Mas, para que ele pudesse ajudá-lo melhor, ele gostaria que este homem dissesse a ele algum ato beneficente, bondoso, que ele havia feito na terra, quando aqui esteve, sem interesse algum. E aí ele parou e disse: não lembro, não, eu realmente, então, nunca vou sair daqui, porque eu não lembro de ter feito nada de bom. E aí o anjo diz a ele: não, mas pense um pouco, certamente você fez alguma coisa, não é possível, tantos anos na Terra, vamos pensar. E aí eles ficaram um tempo conversando, até que ele lembrou-se de um fato. Ele disse: olha, eu estou até constrangido em dizer, é tão insignificante, mas o anjo disse: não, mas diga, para que eu possa fazer uma avaliação. E aí ele disse: olha, certa vez eu estava numa praça, sentado num banco, e aí passou uma aranha próximo aos meus pés. E eu tive o ímpeto de esmagá-la. Mas parei e olhei e disse: não, tão pequenininha, não vai me fazer mal nenhum. Deixei que ela seguisse o seu caminho. Aí o anjo disse a ele: pronto, que maravilha, um ato de bondade sem interesse algum. E disse a ele: esta aranha vai ajudá-lo a sair deste local onde você se encontra. E imediatamente, quando ele olha para o alto, ele vê um fio tênue, bem fininho, descendo para o abismo onde ele se encontrava. E era a aranha que ele havia socorrido, que ele não havia matado, e essa aranha estava tecendo a sua casa e desceu o fio para que ele segurasse nela. Ele viu, olhou, disse: poxa, é muito fino, mas quando chegou próximo dele, ele tocou e disse: ah, é forte, vai me aguentar. E aí ele segura-se com toda, feliz porque ia sair do lugar. E aí ele começa a subir nesse abismo, sair do abismo. Quando ele está chegando próximo de chegar lá no cume, ele sente um puxão e olha para baixo. Quando ele olha, ele vê que os outros irmãos que estavam na mesma condição dele também estavam aproveitando. Ora, ele está subindo, também vamos. Eles, todo mundo feliz porque ia conseguir subir. Mas ele imediatamente disse: parem, este fio é meu, apenas meu. E imediatamente o fio partiu-se. E ele voltou a viver no abismo, no sofrimento, por causa do seu egoísmo, perdendo assim uma outra oportunidade, não é, de melhorar. Então, gente, o nosso tema de hoje é exatamente sobre o egoísmo. E buscando a definição de egoísmo. O egoísmo é a palavra ego, que vem do latim eu,
E o sufixo ismo significa culto. Então, culto ao eu. Egoísmo significa as pessoas que têm amor excessivo a si próprio em detrimento dos outros. Não é? Preocupa-se mais consigo do que com os outros. Amor excessivo. Exclusivismo. É aquela pessoa em que tudo tem que girar ao seu, não é? Em seu redor. Essa é a definição que nós temos dos dicionários. Mas, estudando, né, em Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 12º, que fala da perfeição moral, entre outras coisas, Kardec nos fala dos vícios. E na questão 913, ele pergunta aos espíritos, dos vícios, qual o mais radical? E os espíritos respondem, sem sombra de dúvidas, o egoísmo, que é a verdadeira chaga da sociedade, a verdadeira chaga da humanidade. Então, é um vício difícil de curar, porque o homem ainda muito ligado à matéria, que é uma característica dos habitantes deste planeta, sentem dificuldade ainda, né, porque trazem isso, né, do primarismo, muito próximos disso. Então, é difícil. Mas nos dizem os espíritos que realmente o egoísmo é responsável pelas grandes misérias que acontecem na humanidade. Então, todas as vezes que o homem, que nós pensamos, né, mais em nós mesmos do que dos outros, a partir do momento em que queremos satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, seja a que preço for, em detrimento dos interesses dos outros, nós estamos sendo egoístas. E aí, é daí que surgem, né, os grandes problemas sociais, as grandes misérias, os flagelos. Então, gente, o egoísmo, nos dizem os espíritos, realmente é a grande chaga da humanidade. E nós precisamos fazer um esforço muito grande. Nós precisamos extirpar esta chaga, este vício das nossas vidas. Bom, tem duas coisas importantes que nós precisamos saber sobre o egoísmo. O egoísmo, ele é consequência de um mal maior, que é o orgulho. Então, o orgulho é o pai do egoísmo. Eles estão sempre juntos, né? Então, assim, nós não resolveremos um e deixaremos o outro. Eles estão sempre juntos e misturados. Então, gente, é o personalismo, né? Egoísmo, nesse caso, o egoísmo, ele edifica-se na importância da personalidade, né? Da persona. Então, e o personalismo é a exagerada personalismo. Deixa eu ver aqui onde está ele. É excessiva e incontrolável valorização de nós mesmos. Incontrolável, gente. Valorização de si mesmo, que faz o homem supor ter mais direitos, ser mais importante do que o outro. E é exatamente esse excesso que faz com que nos torna naturalmente egoístas. Então, como eu disse, egoísmo e orgulho estão sempre juntos. Kardec nos diz o seguinte, com relação ao personalismo. Julgando-se o homem com direitos preferenciais, ele melindra-se por achar
que aquilo que não está de acordo com os seus interesses o prejudica. Então exatamente a importância que o orgulho dá às pessoas é que nos torna egoístas. Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós ainda trazemos, né, esses vícios que precisamos extirpar, que precisamos combater, que precisamos retirar das nossas existências, né? O segundo, então nós já sabemos que o egoísmo é filho do orgulho. O segundo ponto importante é que o orgulho e o egoísmo, ele tem sua origem num sentimento natural, que é o instinto de conservação. Então, no livro dos Espíritos, nos dizem os Espíritos, não é, que existe uma lei de conservação, que é uma lei natural, né? E Kardec nos diz... Vocês estão ouvindo? Gente, se não ouvirem, digo, viu? Porque eu tenho a mania de falar baixo. Falo baixo e ainda esqueço de botar a boca mais próxima. Então, o instinto de conservação. O instinto de conservação, em si mesmo, ele tem a sua razão de ser e tem a sua utilidade para o desenvolvimento do princípio inteligente e para o processo de individualização e evolução do ser. Então, gente, Kardec diz que, desde que contido nos justos limites, aquele sentimento é bom. É bom em si mesmo. É o exagero que o torna mau e pernicioso, certo? Então, o instinto de conservação, o problema é que nós exageramos, porque no início nós somos apenas instinto das nossas vidas, né? Mas, com o decorrer do nosso desenvolvimento, nós vamos utilizando o nosso livre-arbítrio e vamos tomando as decisões importantes, né? As decisões, fazendo as nossas escolhas. Então, o excesso é que é prejudicial. Mas, como nos diz Kardec, tudo se encadeia no universo. Das coisas mais simples, às coisas mais complexas, dos seres mais insignificantes, dos seres perniciosos, não é? Tudo se encadeia no universo. Porque Deus, ele não fez nada inútil. Deus nos fez simples e ignorantes. Nós é que exageramos no instinto que nos é dado para a nossa conservação, certo? Então, Deus não criou o homem orgulhoso e egoísta. Nós é que nos tornamos orgulhosos e egoístas, certo? Porque abusamos dos dons divinos. Para crescermos, então, para evoluirmos, então, necessário combater o egoísmo e o orgulho, né? Então, quando nós falamos em egoísmo, temos que falar no orgulho também, né? Usando o quê? Usando a nossa inteligência, usando a razão, nos esforçando com a vontade e o desejo de mudar, o desejo de nos transformar, né? Então, em Lucas, no capítulo 20, versículo 46, Jesus, assim, manda um aviso, né? Dizendo assim, cuidado para não serem, né? Para não ficarem como os escribas, que andam pelas praças com os seus talares, que são eram aquelas roupas ricas, bonitas, que gostam de chegar nas praças e as pessoas, né, cumprimentados, que gostam de assumir, de sentar nos primeiros lugares das sinagogas,
ou as primeiras cadeiras nos banquetes. Então, gente, é daí que nascem, que iniciam-se o egoísmo e tudo que de mal o egoísmo traz para nós, para a nossa existência, para as nossas vidas. Então, gente, e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 11º, que trata do amar ao próximo como a si mesmo, capítulo 11 e 12, uma mensagem que é um recado, que é um alerta, que que nos trazem os espíritos amigos, porque nós somos privilegiadíssimos, né? Hoje nós temos tudo isso. Os amigos espirituais nos ensinam, nos dizem como proceder. E aí, Emmanuel, a primeira mensagem, são item 11 e 12, a primeira mensagem dada em 1161, no Evangelho segundo o Espiritismo, foi dada por Emmanuel. E Emmanuel diz o seguinte, sobre o egoísmo. Esta chaga da humanidade, filho do orgulho, lepra do coração humano, monstro devorador de todas as inteligências, fonte de todas as misérias do mundo. Olha só, gente. Isso é egoísmo. Deve desaparecer da terra, porque é um obstáculo ao nosso progresso moral e, consequentemente, ao progresso moral do planeta Terra. Por quê? É a negação da caridade. E, consequentemente, o maior obstáculo à nossa felicidade, né, que nós buscamos, consequentemente. Então, gente, que devemos, aí ele diz, devemos dirigir as nossas armas, as nossas forças e coragem para vencê-lo e combatê-lo em nós mesmos. Então, que armas são essas que Emmanuel fala? As armas da ética do Cristo, as armas do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para mudarmos, nós temos que nos amar, auto-amor, nos transformando. Nós temos que amar o nosso próximo, o halo-amor, ajudando o nosso próximo, na medida do nosso possível, e amar a Deus. Porque nós só vamos conseguir amar a Deus quando nos amarmos e quando amarmos ao nosso próximo. Então, é importante que tenhamos esta consciência. E aí ele diz, tratar o outro como gostaríamos que o outro nos tratasse. E isso é uma regra. Se todos os homens seguissem esta regra, se isso fosse uma regra universal, o mundo já estaria diferente. Nós estaríamos diferentes. Mas estamos caminhando, porque esta é a nossa melhor versão. Esta é, né, a versão em que nós já estamos bem melhores do que fomos ontem. Então, que combatamos esse vício devastador. Devastador. Então, gente, e coragem para os nossos enfrentamentos, gente. Porque tudo que nós nos dispomos a fazer, nós temos que ter a coragem. Mas quando Emmanuel fala na coragem, ele fala na coragem de nos enfrentar. São os nossos enfrentamentos. Porque nos diz ele que é mais fácil enfrentar o outro do que enfrentar a nós mesmos. E nós sabemos disso, né? Porque nós ficamos com desculpismos. Porque não temos a coragem, porque não deixamos para depois. E
nós não temos mais tempo para isto. Bom, então, Emmanuel ainda nos manda um recado. Gente, é muito importante, viu? É preciso que reflitamos muito sobre essas coisas. Emmanuel diz o seguinte, que a nós espíritas, ele nos chama de apóstolos novos da fé. Olha, gente, esta mensagem foi trazida para nós no Evangelho em 1861. E nós ainda não sabemos combater esses males, não é? Então, ele diz que nós, os apóstolos espíritas, apóstolos novos da fé, colocam uma responsabilidade nos nossos ombros. É incumbido a tarefa e o dever de extirpar este mal da terra, para dar ao cristianismo, que ele diz que é por causa do egoísmo no coração dos homens que o cristianismo não conseguiu ainda concluir por completo a sua missão aqui na Terra. Então, nos dá esta responsabilidade de fazer com que, de limpar as sarças, né, que os entulhos do caminho, para dar ao cristianismo a força que ele necessita. Isso é Emmanuel que nos diz. E no item 12, Pascal, que é o que dá a segunda mensagem, em 1862, ele diz: se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada, não é? Precisamos nos amar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Precisamos fazer um esforço para arrancar a couraça dos nossos corações, a armadura que nós temos no nosso coração, para que nós possamos nos tornar mais sensíveis aos sofrimentos do outro, ao sofrimento dos nossos irmãos em humanidade. Nós ainda somos muito indiferentes a isto, embora não aceitemos isso, mas nós somos indiferentes, não é? Dependendo de onde estejamos, sequer olhamos para o nosso irmão que está do lado, necessitando de nós, necessitando ser ouvido, necessitando de um olhar apenas. Quantos precisam apenas de um olhar? E nós somos indiferentes a isso. Um sorriso muda a vida de alguém. Um olhar sincero muda a vida de alguém. Então, nós precisamos, não é? Então, ele diz que a dureza do coração mata os bons sentimentos, mata as sementes das virtudes. E aí nós nos tornamos o quê? Sofredores, cheios de problemas, depressivos, doentes. E nós sabemos que a doença da alma traz a doença do corpo também. Então, nós vamos refletindo em nós tudo isto. E aí, Pascal pergunta a todos nós. Ele nos dá como exemplo, lógico, Jesus, que é o único que nós podemos dar como exemplo, né? Então, ele diz, Jesus jamais negou a olhar para alguém, a dar atenção a alguém. Jamais. Quem quer que eu procurasse? Ora, se Jesus é o nosso modelo e guia, o que é que nós estamos fazendo? Estamos esquecendo de tudo isso, né? E aí ele nos pergunta, quando o tomaremos como modelo de todas as nossas ações? Quando vamos tomar Jesus como modelo das nossas ações? Quando? Então, começai por vós mesmos. Somos nós, cada um de nós. Nós não precisamos estar querendo que o outro faça. Nós começamos a fazer a nossa mudança, a nossa transformação. Então, e aí ele diz, deixem a Deus
que ele faz toda a justiça. No seu reino, ele separa o joio do trigo. Vamos caminhar com consciência, com responsabilidade. E aí ele confirma o que Emmanuel diz. O egoísmo é a negação da caridade. E, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade. Diz mais, não haverá segurança. Então, gente, depois de escutar essas mensagens, né, que é mandado para nós, precisamos, então, fazer o quê? Refletir sobre elas. Perguntar a nós mesmos como estamos nos conduzindo. Será que nós temos consciência real do mal que o egoísmo provoca? Será que nós temos consciência do egoísmo que tem dentro de nós? Porque todos nós temos. Nós só precisamos encontrá-lo, identificá-lo em nós, não é? Então, gente, pensemos nisso. Como agir diante de tal praga, né? Diante de tal, porque, olha, dizem os espíritos tratar-se de um mal, de uma doença grave, em metástase, gente. Por quê? Ela ramifica-se em nosso ser, devora as nossas inteligências, as nossas consciências. Então, impedindo o nosso progresso moral, porque é a negação da caridade. Então, como agir diante disso? Mateus, no capítulo 7, versículo 16, ele diz o quê? É outro aviso que lembra que Jesus nos disse: por seus frutos os reconhecereis. Porventura, as uvas, elas nascem dos espinheiros? Nós colhemos uvas, os cachos de uvas dos espinheiros? Ou os figos dos abrolhos? Árvore alguma será conhecida ou amada pelo exterior, pela sua aparência exterior. Ela vai ser conhecida pelo que produz, assim como nós. O que produzimos de bom? O que estamos fazendo de bom para a nossa mudança, para a nossa transformação? Então, precisamos identificar esse egoísmo dentro de nós. E como é que a gente vai identificar? Observando se nós estamos agindo de acordo, né, com os ensinamentos de Jesus, com as leis divinas. Observar-nos no nosso dia a dia, as nossas condutas, os nossos comportamentos, e compreender, e aceitar, e reconhecer que estamos errados e tentar corrigi-los. Não é verdade? Então, identificando o egoísmo e o orgulho em nós, o que é que nós podemos fazer? Uma reeducação do sentimento, uma reeducação de nós mesmos. Reeducação do estado moral e orgulhoso que nós temos, que nós somos, entendeu? Então, como é que nós vamos? Porque aí tem dificuldade de entender. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me reeducar? Esta reeducação exige de nós uma decisão. Exige de nós uma decidida viagem interior. Olhar para nós. Olhar. Compreender. Entender. Nos entender. Nós nos preocupamos em olhar o outro, entender o outro. Não. Olha para si próprio. Entende você mesmo. E buscar, pesquisar com minúcia, com paciência, com vontade, com perseverança, as formas de expressar o egoísmo em nós.
Então, essa viagem interior é o conhecimento de nós mesmos. Como nos diz Santo Agostinho, quando responde à questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou como fazer para melhorar, para sermos melhores, para, né, nos afastarmos do mal. Conhece-te a ti mesmo. E Joana de Ângeles nos diz que o conhecimento de nós mesmos é a chave, é o segredo para o nosso progresso individual. Então, tudo depende de nós. Não depende do outro. Depende de nós. É fácil? Não. Não é fácil. E nós nos aproveitamos disso, não é? Aí a gente diz, poxa vida, eu não tenho coragem, eu não tenho tempo, eu não posso, é difícil, não é? E vamos deixando o tempo passar, gente. E nós não podemos deixar o tempo passar, porque nós precisamos evoluir. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para crescer. Então, nós temos a ilusão, né, de que o nosso amor próprio faz com que nós atenuemos as nossas falhas, as nossas faltas, não é? A gente fica dando a desculpinha, não, eu fiz isso porque, ai meu Deus, eu não queria fazer isso. Poxa vida, mas errou e continua errado? Onde está a conscientização do que veio fazer aqui? Onde está a conscientização de tudo que estuda, de tudo que ouve, de tudo que Jesus nos ensinou? Precisamos observar isso em nós, gente. E aí, Joana de Ângeles, ela nos diz uma coisa bem interessante, que quando nós tivermos dúvidas quanto aos nossos atos, ela diz assim, procura ver como você qualificaria isso se o outro estivesse fazendo. Olha só. Então, no momento em que eu tomo uma atitude que nós sabemos que não é correta, e, gente, não precisa ser muita coisa não, viu? São bobagenzinhas, besteirinhas, né? Por exemplo, aí está numa fila do banco, aí chega apressado, fura a fila ali, passa na frente do outro. Quando fizermos isso, o que é que a gente vai fazer? Se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria, eu mesma não gosto. Não é? Você está no seu lugar, você está esperando e outro chega e passa na tua frente. Isso é falta de respeito, isso é egoísmo, é querer estar à frente do outro. Então, a gente precisa pensar nisso. Não é? Então, nós precisamos fazer esta viagem interior. E essa viagem nós temos que fazer quando? Amanhã? Hoje? Agora? Imediatamente? Nós precisamos fazer isto. Para a nossa evolução, para a evolução dos nossos irmãos, para a evolução do planeta. Combater em nós, erradicar em nós este mal devastador através da educação, a educação do sentimento. Não a educação que forma intelectuais, que é importante sim, mas a educação que forma homens de bem. Homens, criaturas que preocupam-se com o outro. E Joana de Ângeles também nos diz uma coisa bem interessante. Ela corroborando, lógico, com tudo que os nossos irmãos disseram, ela diz também que o egoísmo é uma úlcera moral. Egoísmo é uma úlcera moral que degenera o organismo espiritual. E aí ela diz, aí ela nos dá um conselho. Você sabe qual é a terapia eficiente para combater este mal? O altruísmo, que é o oposto do egoísmo, porque ele vai desenvolver os bons sentimentos. Desenvolve os bons sentimentos
nos torna pessoas melhores, porque o exercício do bem, o exercício do amor, vai nos libertando desse lado egoísta e orgulhoso que nós temos. Então, gente, e que em Jesus, nos diz Joana, encontramos o máximo, o exemplo máximo do altruísmo. Um altruísmo, diz ela, afetuoso, mas não servil. Não é? Porque nós achamos, muita gente diz, o espírito é bobo, né? Ou, meu Deus, as coisas acontecem e você fica assim, olhando, não aconteceu nada. Não, não é assim. Não é? Não somos bobos, mas nós estamos querendo aprender. E não são todos, claro, né? Muitas vezes nós perdemos o nosso equilíbrio, né? E agimos de forma que não condiz com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós estudamos, com aquilo que nós apresentamos. Não é? Então, e aí ela diz que o altruísmo é uma lição viva da caridade. E foi isso que Jesus nos ensinou. Lição viva da caridade, que é uma expressão superior do sentimento enobrecido. Então, nós vamos passo a passo, né? Porque as mudanças, elas não são imediatas, não é? Não acontece assim de repente. E isso seria o quê? Seria falsa modéstia, né? A gente achar que de repente, opa, eu entrei no centro, faço isso, ou vou para a igreja, e eu já mudei. Não mudamos assim. Nós sabemos que é falsa modéstia nossa, que é, muitas vezes, né, a gente quer mostrar uma coisa que, na realidade, nós não somos. E nós temos que mostrar, que ser aquilo que realmente nós somos. E nós só vamos conseguir isto quando nós fizermos a nossa viagem interior, quando nos observarmos, quando nos entendermos, quando nós ficarmos alerta a tudo aquilo que nós estamos nos dispondo, né, em melhorar, em mudar, prestando atenção em nós. Não é simplesmente, poxa, hoje eu fiz minha reforma íntima. Pô, não é assim. É lento, é gradual, mas todos nós temos condição de fazê-lo. E Joana de Ângeles, ela diz, então, uma coisa bem interessante. Ela diz, olha, para praticar o altruísmo e vencer em nós o egoísmo, ela diz que tem alguns passos, porque a gente nunca sabe, não é? Então, alguns passos para nós realizarmos, para nós sermos uma pessoa altruísta. Ela diz, o altruísmo revela-se por diversos sentimentos de grandeza moral. E ela fala 5 para a gente. Generosidade, paciência, coragem, esforço e concentração. Certo? E a generosidade, nos diz ela, que é bem interessante, gente, o que ela diz. A generosidade, ela assume um papel de destaque, não é porque ela é mais importante do que os outros sentimentos. Não. É porque é a primeira manifestação prática que exterioriza a ação. Ela diz assim, a generosidade de início, ela doa. Porque assim, começa com um sentimento que ama e quer ajudar. Olha só. De repente, você está lá nas suas depressões e dá um estalo e um anjinho vem assim, né? O anjinho vem, aí vai ali no centro, vai olhar o trabalho e, de repente, começa a trabalhar numa sopa, cortar uma verdurinha, e vai ali e vai mudando o seu padrão vibratório, vai mudando a tua vida. Então, e aí vai se interessando. Aí ele diz que a generosidade, ela inicia-se com um sentimento que ama e deseja ajudar, para depois transformar-se na ação que socorre. Então,
A generosidade doa de início coisas, objetos, né? Roupas, sapato. Primeiro a gente está doando as coisas materiais. Aí depois, isso vai se transformando em sentimentos nobres. A gente se sente tão bem, não é? Quando uma pessoa, você faz uma doação e aquilo deixa de ser maquinal, porque você, quando começa, chega ali e dá. Mas quando você vê uma pessoa sorrir porque recebeu um pedaço de pão, sorrir porque recebeu um sapato já usado, que felicidade! Então, isso vai nos tocando, vai mudando os nossos sentimentos para sentimentos maiores, para sentimentos enobrecidos. Então, primeiro, aí transformamos os sentimentos e aprimoramos a arte de servir e poder doar-se. Então, quando nós começamos a nos doar com um sentimento de amor, né, deixando de lado aqueles sentimentos tormentosos das nossas vidas, do egoísmo, do orgulho que nós vamos vencendo, nós vamos nos transformando, nos libertando e nos transformando em espíritos melhores. Porque são essas coisas que nós vamos levar quando formos embora daqui. São aquelas coisas que o ladrão não rouba, que a ferrugem e a traça não comem. Não é? Então, gente, temos também a paciência. Não vai dar tempo de falar mais, porque os nossos amigos anteriores falaram muito. Então, eu não vou poder passar do tempo. Mas a paciência, que é necessário. Então, depois a generosidade, ela tem que ser paciente. Nós temos que ter a paciência de esperar, não querer retorno. Muitas vezes a gente, poxa vida, eu estou trabalhando, estou ajudando, mas a pessoa nem olha para mim, nem diz nada, nem agradece. A gente diz muito isso, né? Poxa vida, nem agradeceu. A pessoa faz uma coisa, a pessoa passa, a gente mesmo é que diz, né? Obrigada, né? Muitas vezes não acontece isso. Então, esperar, gente, que a semeadura que estamos fazendo, a colheita da semeadura, ela não pode não ser agora. Não é do jeito que nós queremos, mas ela acontece. Vai ser depois. Então, a paciência, a coragem, o esforço, que sem esforço nós nada fazemos, e a concentração, porque nós precisamos focar em algo, né? Então, quando nós não focamos, não nos concentramos, os nossos pensamentos, e aí nós damos brechas para maus pensamentos, para outras coisas, não é? Então, gente, eu não vou poder, vou somente concluir aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. O ser consciente. Então, gente, para concluir, o tema de hoje, que é o egoísmo, nós precisamos nos conscientizar do que estamos fazendo aqui. Então, o ser consciente, nos diz Joana, no livro O Ser Consciente, deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Então, ser aquilo que realmente somos, aceitarmos do jeito que nós somos. E aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, conhecimento de si próprio, gente. Leiam a questão 909 do Livro dos Espíritos. Disposto a encontrar-se sem máscaras. Nós temos várias máscaras, né? A do centro, a de casa, a do trabalho, não é isso? Então, sem máscaras, sem deteriorização. Para isso, ela nos diz, não se julgue, não se justifique, não se acuse nem se culpe, apenas descubram-se. É isso que a gente precisa fazer, gente. Então, que a paz e o amor de Jesus permaneça com todos nós, agora e sempre.